Hoje vamos falar sobre transformando vidas, porque há muitas perguntas que se ouve. Será que é possível uma pessoa ser transformada? Será que a pessoa tem possibilidade de ser transformada? E nós queremos ver isso na palavra de Deus hoje. E para começar, quero ler uma passagem que está em Romanos, capítulo 12, verso 2, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, aqui está bem claro que é possível haver transformação de vidas. Aqui a palavra começa nos orientando, dizendo: não vos conformeis com este século. Então, o primeiro cuidado que devemos ter, não se conformar com este mundo, em outras palavras, não seguir o curso desse mundo, do espírito da desobediência que Paulo fala em Efésios, que todos um dia seguiu o espírito da desobediência, por isso estávamos longe de Deus. Mas o Senhor nos atrai, certo momento, certa fase da nossa vida, Ele nos atrai com o seu grande amor, com a sua bondade e benignidade, para junto de si, para os seus braços, que a pessoa começa a receber revelação e entendimento que não pode viver mais independente de Deus. Ela começa a ficar sobrecarregada. Certa vez Jesus diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e acharei descanso para as vossas almas. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, meu jugo, meu fardo é leve e suave. Esse espírito desse mundo coloca o fardo e o jugo muito pesado, que leva à destruição. Amado, e o Senhor nos chama, o Senhor nos escolhe para nos transformar. Então, primeiro precisamos cuidar, não se conformar a esse mundo. Mas todos nós, outrora, já fomos conformados. Por isso que a palavra segue: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso precisamos fazer uma transformação na nossa mente. E é a palavra de Deus que é usada para gerar essa transformação na nossa mente. Mudar os pensamentos, né? E receber os pensamentos mais elevados, os pensamentos de Deus. Porque quando houve a queda do homem no Éden, o nome já diz queda, o homem caiu tão baixo, mas tão baixo mesmo, que adquiriu pensamentos muito baixos. Por isso que se vê baixarias nesse mundo afora, não é verdade? Quanta baixaria! O ser humano, pessoa humana que foi feita à imagem e semelhança do Senhor, para ter pensamento semelhante ao do Senhor, mas com a queda adquiriu pensamentos baixíssimos, né? Que leva a todo tipo de atitudes horríveis, que muitas vezes se põe a mão na cabeça, quase não se acredita o que se vê e o que está vendo e está acontecendo, não é verdade? E tão terrível que são as atitudes do ser humano. Por quê? Porque eles adquiriu pensamentos baixíssimos, de baixo calão, todo tipo de pensamentos horríveis, né? Por isso que você vê tantos crimes, tantas atitudes terríveis, que levam a pessoa a sofrer e pessoas à sua volta a sofrer também. Então, por isso é urgente, né, ver vidas sendo transformadas, e através da palavra de Deus. Veja bem, o Senhor diz aqui: transformai-vos pela renovação da vossa mente.
E como devemos fazer isso? Ter contato com a sua palavra diariamente, melhor, de dia e de noite, como lá em Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Então devemos tirar tempo, se organizar, administrar o tempo para poder ter tempo de dia e de noite para meditarmos na palavra. Porque quando meditamos na palavra, essa palavra tem um poder para salvar-nos desses pensamentos. Lá em Tiago diz que acolhei-vos, primeiro ele diz despojai-vos de toda impureza e maldade e acolhei vós com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para a salvação das nossas almas. Ou seja, ela realmente há uma transformação, remove aqueles pensamentos caídos, baixos, que leva a pessoa a sofrer, ter atitudes terríveis e fazer as pessoas à volta a sofrer. Essa palavra de Deus, quando é acolhida com mansidão na palavra, no coração, na alma, de dia e de noite, meditando nela, ela tem esse poder para aniquilar esses pensamentos ruins, caídos, e nos conceder pensamentos novos, pensamentos mais elevados, como diz a palavra em Isaías 55, 8, Deus diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então os pensamentos de Deus são mais altos e elas estão contidas nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus, na Bíblia. Sim, ali que elas estão. Porque Deus, ele pensou. Depois de ele ter pensado, ele falou. E depois de ele ter falado, os seus secretários, profetas, apóstolos escreveram. Então, por isso que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Mas antes disso, Deus falou, mas antes de ele falar era o pensamento dele. Ele pensou, ele falou e os secretários, os apóstolos, os profetas escreveram. Por isso que nós temos à disposição a palavra de Deus. Mas antes ela era o pensamento. Então, quando nós pegamos a palavra e meditamos nela de dia e de noite, pegamos o hábito de ouvir a palavra, de ler, de meditar na palavra todos os dias, o que acontece? Nós começamos a receber os pensamentos mais elevados, os pensamentos de Deus. E esses que nós precisamos. E esses têm esse poder de fazer essa transformação. Eles removem esses pensamentos caídos e colocam esses pensamentos mais elevados. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha. O Senhor Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Deus é o Espírito. E Jesus, quando ele ascendeu aos céus, 40 dias depois da ressurreição, ele diz, eu vou ao Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei o Espírito Santo e assim estarei convosco todos os dias. Veja bem, Jesus sabia, Deus sabe que nós precisamos da ajuda dele para tudo. E ele tem prazer, ele quer nos usar para fazer todas as coisas também aqui. E para ele poder usar, para fazer esta obra linda, maravilhosa, ele precisa transformar. Nós precisamos ser transformados pela renovação da mente. E uma pessoa transformada pela renovação da mente, ela realmente começa a experimentar a paz, a alegria que ninguém pode mais tirar. E todas as virtudes de Cristo começam a surgir na nossa vida, começam a ser produzidas pelo Espírito e nós começamos a experimentar. Iremos ficar maravilhados. É uma vida nova. Uma nova história vai começar a ser escrita na nossa vida. E por isso, amados, devemos se alegrar muito, porque Deus está trabalhando, Ele está fazendo esta obra em nossas vidas e quer nos usar
como instrumentos, com a mente renovada. Paulo diz: devemos adquirir a mente de Cristo. É assim que começamos a experimentar a mente de Cristo, uma mente mais elevada. E aí nós vamos experimentar uma qualidade de vida mais elevada também. E todos irão notar a diferença, porque eles vão ver um brilho, uma luz na tua vida. A glória de Deus vai resplandecer, haverá manifestações sobrenaturais na tua vida e através de ti. E muitas pessoas também irão ser iluminadas e atraídas pelo seu grande amor, sua misericórdia. Também poderão ser transformadas. Não tem caso perdido. Muitas vezes você já ouviu: não, esse aí é um caso perdido. Esse não tem mais solução. Não, não diga isso. Creia, porque para Deus nada é difícil, nem impossível. Para Ele não é nada impossível. Por isso, conduza essa pessoa a Cristo. Leve ela a ouvir a palavra de Deus. Leva ela a se interessar pela palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Que logo, logo, ela irá experimentar também uma mudança tremenda, uma transformação na sua mente. Irá ver a diferença, a transformação que vai acontecer. Vai se tornar uma pessoa plenamente realizada e feliz. Porque assim, nesse mundo não é possível. E não só feliz aqui, terá salvação da alma por toda a eternidade. É isso que a palavra diz em Tiago, que citei há pouco, né? Acolhei com mansidão em vós a palavra implantada, porque ela é poderosa para a salvação das vossas almas. Porque vai gerar uma transformação tão grande, que aqui todos irão notar a diferença. A pessoa mesmo começará a experimentar aquela paz, aquele gozo, aquela alegria, aquela mudança, aquela vida nova. E essa vida vai sendo alimentada no dia a dia pela palavra de Deus, pelo convívio com a irmandade, e depois do dia que partir terá a vida eterna. Mas o Senhor irá usar aqui um canal de bênção tremendo para influenciar em todas as esferas da sociedade, com o seu reino e com a sua vontade. Por isso que é tão importante, amados, a ficar firmes na palavra de Deus. Não importa as barreiras, os obstáculos se levantam muitas vezes. Persevere, persevere. Eu quero ler mais uma passagem que está aqui em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 e o 5. Olha só o que diz aqui. Assim como nós escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Veja bem que mistério para a mente humana. Escolheu-nos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Quer dizer, ele quer nós realmente para ele, junto dele, porque o amor é assim. Ele quer nos presentear no dia a dia. Ele quer nos deixar plenamente realizados e felizes. Porque Deus nos ama e Ele sabe que o ser humano sofre, padece na escravidão, está sendo escravizado, destruído pelo maligno, por esse espírito desse mundo das trevas. E o Senhor veio até nós, se fez um homem na pessoa do Senhor Jesus e foi para a cruz, para remover esse abismo que havia entre o homem e Deus, para nos dar esta vida que, veja bem, já estava determinado, amado, se alegra, salta de alegria, já estava determinado, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo.
É um mistério, mas ele já te escolheu antes, ou seja, ele já pensava em ti, você não era nada ainda, apenas um pensamento no coração de Deus, na mente de Deus. Aqui diz que ele já nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, por isso, certa fase, época da vida, Deus usou nossos pais para trazer-nos à existência, para que você pudesse vir, usar o livre-arbítrio e ouvir a palavra e acolhê-la com mansidão na tua alma, experimentar a salvação e viver em unidade com Ele, aqui para sempre. Veja bem, depois no 5, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o prazer da sua vontade. Deus tem um prazer, tem uma vontade prazerosa de nos agraciar, de nos presentear, de ter-nos com Ele. Lembra da história do filho pródigo, da parábola do filho pródigo? Por mais que o filho se rebelou, se afastou do pai, foi para longe, mas o pai não desistiu, o amor não desiste, estava aguardando o filho. E certo dia o filho voltou e o pai correu ao encontro, recebeu de braços abertos. Assim ele espera por cada um de nós, para nos adotar aqui. Predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Só é possível tornar um filho ou filha através do Senhor Jesus Cristo. Porque ele, além de ser o unigênito, depois da morte, da ressurreição, se tornou primogênito de muitos. Irmãos e irmãs, muitos filhos e filhas de Deus em toda a terra. Amado, essa notícia é fantástica. Deus continua transformando vidas hoje ainda. E você e eu, nós fomos chamados, escolhidos, para corresponder e cooperar apenas com essa transformação. Buscando na sua palavra, buscando na oração, buscando na comunhão, abrir o coração e ser transformado pela renovação da mente. Para, como Paulo diz, aí sim, poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, conclui o versículo de Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só sendo transformado pela renovação da mente, com a própria palavra, que podemos experimentar realmente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que eu costumo dizer que a nossa vontade nem sempre é boa, nem sempre é agradável, muito menos perfeita é. Mas do Senhor é boa, agradável e perfeita sempre. Amém? Isso é possível, sim. Então, por isso, quero te convidar nesse momento, temos um momento de oração, para que você possa realmente receber essa palavra na tua alma, no teu coração, e crer, e realmente cooperar, para experimentar o melhor de Deus, amém? Vamos orar então? Mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Porque tem muitas pessoas que você conhece que precisam ser transformados. E muitos que podem ser transformados, mas precisam tomar esse conhecimento. Precisam esse auxílio, essa luz, essa revelação do amor de Deus por elas também. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa revelação, pela Tua palavra, Senhor, que é possível, sim, vidas serem transformadas. Não importa a circunstância, a situação que cada um se encontra,
O que importa é que venham crer no Senhor, crer na sua palavra e vir para ti, vir para teus braços, Senhor, porque tu estás aguardando cada um, acolhendo cada um com grande amor e carinho, e misericórdia e compaixão, porque tu és um Deus que provou que nos ama, quando foi para a cruz e foi sacrificado como um cordeiro, derramou seu precioso sangue lá na cruz, para a remissão dos pecados. Por isso, Senhor, nada mais pode nos impedir de chegar à tua presença, Senhor. Oh, humildemente, confessando os pecados em arrependimento e recebendo perdão, filiação, vida nova, vida eterna, vida abundância. Muito obrigado. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.